eu queria fazer um rápido review do que vimos anteriormente. Na lição 37, quando começamos pela primeira vez, nós vimos dois aspectos. De que o Present Perfect lida ou mostra um período de tempo que ainda está aberto, e também naquele momento nós verificamos a estrutura do Present Perfect. Então, com relação ao período aberto, o exemplo clássico naquele dia foi: How many movies have you watched this month? E a tradução era: quantos filmes você já assistiu esse mês? Note que o já é a nossa forma em português de mostrar que o período está aberto. Em inglês, ao invés de colocarmos uma palavra com esta conotação já, nós usamos o próprio Present Perfect, ou seja, a própria conjugação é que faz esse papel. Então, nós perguntamos How many movies have you watched? E a pessoa, dependendo do dia do mês em que for, ela vai considerar desde o primeiro dia até aquele dia. I have watched 2 movies. I've watched 5 movies. Veja, I have watched. A estrutura também mostrada naquele momento é have mais o past participle, ou seja, aquela terceira coluna. O verbo have é um verbo auxiliar, neste caso, nesta conjugação, e tivemos diversos exemplos ali a respeito desses dois aspectos. Da ideia de que é um período aberto versus o período fechado. Quantos filmes você assistiu no mês passado? Aí jamais você vai usar o Present Perfect quando você tiver um indicador. Mês passado, ontem, semana passada. Não, neste caso nós vamos perguntar assim: How many movies did you watch last month? Essa é a diferença exatamente em inglês entre o Present Perfect e o passado simples. Só que ela não é a única diferença, né? Existem outras, por isso que estamos numa série. Na segunda lição, de número 38, nós acrescentamos a palavra jayen, ou seja, 5 advérbios just, already, yet, ever, never, que combinados com o Present Perfect vão esclarecendo ainda mais essa relação existente entre o período aberto e cada um deles vai transmitindo uma ideia específica. O just é para mostrar que é bem recente, inclusive em português nós utilizamos a palavra acabou, acabamos, acabei de, né? Por exemplo, faz tempo que você não vê o João? Não, acabei de ver. I've just seen him. Note que em inglês americano, um comentário extra, nós podemos fazer uso também do passado simples para dar essa ideia. Isto só no inglês americano. Mas vamos deixar essas exceções para comentários em aula. Por ora, vamos lembrar o seguinte. Nós já vimos que uma das traduções para o Present Perfect é a utilização do advérbio já em português. Mais uma vez, vamos mudar o exemplo um pouquinho? How many emails have you received this week? How many emails have you received this week? Ou seja, quantos e-mails você já recebeu essa semana? Dependendo do dia da semana em que você está, você vai dizer, I've already received 5 or 10 or 100. Eu já recebi 5, 10, 100. E utilizamos o já para fazer a tradução, né? Mais o passado simples. Mas na lição 38, o jayen, além do just, nós vimos que already, yet e ever também foram traduzidos como já. Nós poderíamos até dizer que na lição 37 tem o já número 1 e na lição 38 nós temos o já número 2 para already, o já número 3 para ever e o já número 4 para yet. Pois bem, feitas essas considerações, mais uma coisinha na lição 38. Nós vimos também logo no início a revisão do verbo have enquanto verbo principal. Então, por favor, vamos lembrar disso, tá? O verbo have, ele tem duas funções. Imagine uma pessoa que tem 2 empregos. Uma pessoa que tem um emprego num banco, por exemplo, no Banco Itaú, ela trabalha das 9 às 3 da tarde. E essa pessoa esforçada tem um segundo emprego lá no Carrefour das 5 às 10 da noite.